Buracos negros minúsculos capazes de esvaziar planetas inteiros podem estar atravessando objetos na Terra neste exato momento. Será que esses objetos terrestres podem incluir o seu próprio corpo? Muito provavelmente. O segredo é que, em teoria, buracos negros podem ter uma enorme variedade de tamanhos, desde bilhões de vezes mais pesados que o Sol até minúsculos, muito mais leves que um clipe de papel. E esses buracos negros primordiais, também conhecidos como primordiais, podem ser justamente os que estão atravessando seu braço ou perna neste exato momento. Infelizmente, os buracos negros primordiais são tão pequenos que ainda não encontramos nenhuma evidência direta deles. Mas um grupo de físicos propôs uma abordagem nova e criativa, procurar por seus rastros em objetos do dia a dia. Porque, embora os buracos negros primordiais sejam incrivelmente pequenos, ainda são grandes o suficiente para serem vistos ao microscópio. Agora, as chances de encontrar esses rastros ainda são extremamente pequenas, mas, por outro lado, não seria necessário muitos recursos para procurá-los. Agora, o que torna os buracos negros primordiais tão especiais? Eles podem ter se formado logo após o Big Bang, no calor e densidade extremos do universo primitivo. Ainda mais interessante, eles podem ser uma peça-chave da matéria escura, a substância misteriosa que compõe 85% de toda a matéria do universo. Diferente dos buracos negros que se formam a partir do colapso de estrelas ou nuvens de gás, os buracos negros primordiais provavelmente se originaram de bolsões extremamente densos de partículas subatômicas, pedaços de matéria extremamente pequenos, menores que átomos, como prótons, nêutrons ou elétrons, nos primeiros momentos do universo. Esses minúsculos buracos negros poderiam ser tão pesados quanto montanhas, mas não maiores que um átomo de hidrogênio. Essa combinação de grande massa e tamanho reduzido os torna incrivelmente difíceis de detectar. Felizmente, para ajudar a restringir a busca, os pesquisadores fizeram alguns cálculos para prever quais sinais os buracos negros primordiais poderiam deixar para trás. E uma possibilidade intrigante é que planetas ou asteroides possam capturar esses buracos negros, que então poderiam escavar o interior desses objetos. Então, se um planeta ou asteroide tiver um núcleo líquido, um buraco negro capturado pode absorver o material do núcleo, que é mais denso do que as camadas externas. Depois de consumir o núcleo, o buraco negro pode escapar caso uma colisão ou impacto o desprenda. O resultado pode ser uma concha planetária oca. Agora, se o objeto for pequeno, com cerca de 1/10 do tamanho da Terra, ele pode permanecer intacto tempo suficiente para que os astrônomos o detectem. Mas planetas maiores e ocos acabariam colapsando sobre o próprio peso. Isso oferece mais uma maneira de procurar por buracos negros primordiais. Se um planeta ou lua pequeno tiver uma densidade muito menor do que o esperado, isso pode ser um sinal de que ele é oco e foi escavado por um buraco negro. Agora, talvez nem precisemos procurar pistas no espaço. Pesquisadores também descobriram o que aconteceria se um buraco negro primordial atravessasse um objeto aqui na Terra. Por exemplo, um buraco negro com cerca de 1 tonelada poderia cavar um túnel através de um objeto, deixando uma abertura cerca de 700 vezes mais fina que um fio de cabelo humano. A mais incrível de tudo, se algo se move mais rápido que a velocidade do som em um material, as moléculas desse material não têm tempo de reagir, e o material não se rasga. É como a diferença entre jogar uma pedra em uma janela, que estilhaça, e atirar uma bala através dela, que só deixa um buraco limpo. Cientistas poderiam examinar rochas de bilhões de anos e até estruturas de algumas centenas de anos em busca de sinais desses caminhos microscópicos. Claro, tem um porém. A probabilidade de encontrar um túnel desses é muito baixa. De acordo com os cálculos dos pesquisadores, há apenas uma chance em 10.000 de um buraco negro primordial atravessar uma rocha específica de 1 bilhão de anos. Mesmo assim, a simplicidade do teste faz com que valha a pena tentar. Agora, vamos falar sobre o risco para você ou seu cachorro caso sejam atingidos por um buraco negro primordial. Primeiro, vamos deixar claro, as chances disso acontecer durante a sua vida ou a do seu cachorro são astronomicamente pequenas. Mas se isso acontecesse, não haveria motivo para pânico. Diferente dos planetas ou das rochas antigas, o seu corpo e o do seu cachorro têm apenas uma pequena quantidade de tensão. Parece difícil acreditar que um buraco negro primordial poderia atravessar você sem que você percebesse. Mas aqui vai uma comparação. Enquanto você assiste a este vídeo, centenas de trilhões de neutrinos já atravessaram seu corpo na velocidade da luz, e você não sentiu nada, sentiu? Essas partículas também têm outro nome, partículas fantasma. E isso não é à toa. Talvez um dia a gente chame os buracos negros primordiais de buracos negros fantasma. Mesmo que agora tudo isso possa parecer pura especulação, estudos como esse são importantes.
Muitas ideias que antes pareciam absurdas hoje fazem parte da ciência aceita. O pensamento criativo é necessário para resolver alguns dos maiores mistérios da física, como a verdadeira natureza da matéria escura, por exemplo. As pessoas mais inteligentes do mundo vêm tentando resolver esses problemas há 80 anos, sem sucesso. Então, não precisamos apenas de pequenas mudanças nas ideias existentes. Precisamos de uma forma completamente nova de pensar. Agora, voltando ao assunto dos buracos negros, os astrônomos encontraram um buraco negro leve que está intrigando os cientistas. A questão é que há uma falta notável de buracos negros com entre 2 e 5 vezes a massa do Sol. Os cientistas não sabem se esses buracos negros menores são apenas difíceis de detectar ou se são realmente raros. Bem, a nova descoberta pode ajudar a resolver esse mistério. Esse buraco negro está bem no meio desse intervalo de tamanho, com uma massa de cerca de 3,5 vezes a do Sol. Os pesquisadores o identificaram graças à sua companheira, uma grande estrela gigante vermelha a cerca de 5.800 anos-luz da Terra. A estrela, embora tenha apenas 2,5 vezes a massa do Sol, é cerca de 13 vezes maior e brilha 100 vezes mais. Os astronautas fizeram a descoberta usando dados da espaçonave Gaia, da Agência Espacial Europeia, que mapeia os movimentos de mais de 1 bilhão de estrelas na galáxia. A Gaia é muito boa em rastrear o movimento 2D das estrelas, que é de um lado para o outro e de cima para baixo. Mas os cientistas precisaram de telescópios terrestres para medir como a gigante vermelha estava se movendo em direção ou para longe da Terra. E suas observações revelaram algo surpreendente. 2 objetos estavam se movendo em uma órbita ampla e quase circular, um ao redor do outro. E essa órbita levantou algumas questões. O buraco negro deve ter se formado por causa de uma supernova, uma explosão incrivelmente brilhante de uma estrela. A estrela teria perdido muita massa muito rapidamente. Uma perda de peso tão dramática deveria ter perturbado a órbita. É uma regra básica da mecânica orbital. Se um sistema binário perde metade de sua massa, os 2 objetos deveriam se separar. E mesmo que a perda de massa não tenha sido tão extrema nesse caso, ela deveria ter resultado em uma órbita alongada, em formato oval, e não na órbita quase circular que podemos observar. Outro desafio para a teoria é o comportamento das explosões de supernova. Nem sempre são perfeitamente iguais. Se a explosão tivesse sido desproporcional, o buraco negro remanescente poderia ter sido desviado de sua órbita, o que o teria separado de sua estrela companheira. Isso pode explicar por que detectamos tantos buracos negros pequenos. A maioria pode estar vagando sozinha pela galáxia, invisível e despercebida. É por isso que a descoberta desse sistema binário é tão intrigante. Existe também outra possível explicação. O buraco negro e a gigante vermelha podem ter sido originalmente parte de um sistema estelar triplo, com 2 estrelas massivas no centro e a gigante vermelha orbitando mais distante. E o buraco negro que vemos agora pode ter se formado quando as 2 estrelas centrais se fundiram. Também é possível que o objeto invisível no sistema contenha 2 objetos compactos menores em vez de um só. Como se chama quem consegue escrever igualmente bem com as 2 mãos? Como se faz para colocar a própria língua dentro do nariz pelo lado de dentro da boca? E por que alguém iria querer fazer isso? Assista ao resto do vídeo para ver se você também tem algum superpoder. Cerca de 1/3 de todas as pessoas consegue levantar uma das sobrancelhas. Isso é uma ótima forma de enviar um sinal brincalhão para alguém enquanto se está contando uma piada. Mas a capacidade de erguer as 2 separadamente é muito mais rara. Se você não está entre esses sortudos, é porque ainda não consegue controlar e mexer esses músculos. Mas essa habilidade pode ser adquirida. Fique de frente para um espelho, segure uma sobrancelha com a mão e levante e abaixe a outra. Depois, faça o mesmo do outro lado. Com isso, você aprenderá a mexê-las separadamente. Consegue sentar no chão e voltar a ficar em pé sem usar as mãos ou joelhos? Esse simples desafio é chamado de teste de sentar-levantar. Que nome criativo, não? Embora os cientistas ainda estejam avaliando se isso revela mesmo alguma coisa sobre a sua saúde, dá para usá-lo para checar se os seus músculos e coração estão fortes. Se não conseguir sair do chão sem usar as mãos ou joelhos, talvez seja a hora de voltar para a academia. Estique o braço e coloque um anel em cima da junção entre o braço e o antebraço. Depois, gire a palma da mão. Se o anel não cair, você tem uma habilidade rara. Dizem que só 2% das pessoas do mundo todo conseguem fazer isso, mas há controvérsias. Se você é capaz de lamber o cotovelo com facilidade ou encostar o polegar no antebraço, parabéns! Também faz parte de uma minoria, mas há quem traga a flexibilidade a outro nível. Esse dom é chamado de hipermobilidade, que permite que poucos indivíduos girem o corpo em posições estranhas, como se fosse uma cobra.
colocar a cabeça entre os pés, fazer uma ponte com as costas e mais um monte de contorcionismos. Mas em alguns casos, a hipermobilidade pode aumentar a sensibilidade, pois indivíduos assim têm uma medula maior. Essa região do cérebro é responsável por processar as emoções. 90% das pessoas são destras e só 10% canhotas. Mas tem também uma pequena porcentagem delas que consegue usar as duas mãos igualmente bem para escrever, desenhar e fazer qualquer outra tarefa. As naturalmente ambidestras correspondem a 1% da população mundial, o que dá cerca de 70 milhões de indivíduos. Quer checar se você é um deles? Então tente escrever a mesma frase com as duas mãos. Ou desenhar um círculo primeiro com a mão direita, depois com a esquerda. Se não houver diferença entre as frases e desenhos, parabéns! Por falar nisso, exercícios como esse são muito bons para equilibrar os hemisférios do cérebro, seja você canhoto ou destro. A escrita espelhada é outra ótima maneira de despertar os seus neurônios. Acorda! Acorda! Leonardo da Vinci costumava escrever seus pensamentos da direita para a esquerda em um diário. A finalidade verdadeira desse jeito estranho de escrever ainda é desconhecida, mas há quem sugira que ele estava só tentando evitar as manchas de tinta, já que era canhoto. Escrever de forma espelhada não é uma tarefa fácil para a maioria da população. Geralmente, dependemos das previsões do tempo para sabermos que roupa usar para não pegar um resfriado. Mas nem todo mundo. Há alguns sortudos que aprenderam a manter seus corpos aquecidos até nos frios mais congelantes. Esses heróis destemidos são capazes de caminhar sobre o gelo usando apenas roupas de banho. E sem sentir desconforto algum, eles podem andar descalços sobre a neve e até nadar em algum rio gelado. Geralmente não nascem com esse talento, mas treinam o corpo por anos a fio até se acostumarem com o frio extremo. Claro, não fazem isso só para parecerem descolados, nem por prazer. Os benefícios que esse procedimento traz para a saúde incluem melhor circulação sanguínea, aumento da concentração e uma sensação de bem-estar. Eu não aguento nem tomar banho frio, imagina andar descalço na neve. Ok, estique o braço com o dorso da mão virado para você. Junte todos os dedos menos o polegar. Agora una o indicador com o do meio e o anelar com o mínimo. E os mova para direções diferentes. Conseguiu? Então você certamente pode ser um ótimo musicista, pois os nervos das suas palmas são bem desenvolvidos. Você é capaz de fazer cócegas em si mesmo? É normal não sentir nada, só quando outra pessoa é que faz. Isso acontece porque a região cerebral chamada cerebelo, que monitora os movimentos, prevê as sensações causadas por suas ações. Então, ele envia um sinal para outras partes do sistema nervoso, pedindo para cancelar essas sensações. Mas alguns indivíduos raros conseguem sentir cócegas com o próprio contato. Se você não é um deles, tocar em alguma textura que o seu cérebro ainda não reconhece ou usar um massageador para couro cabeludo pode ajudar a exercitar os nervos e trazer relaxamento. Pegue uma folha de papel e uma caneta e sente-se sobre uma cadeira. Estique uma perna e gire o pé em sentido horário. Tente desenhar o número 6 no papel ou no ar enquanto gira o pé. Essa tarefa é muito difícil, pois a região esquerda do seu cérebro não suporta duas rotações contrárias ao mesmo tempo. É por isso que o cérebro tenta trazer todos os movimentos para a mesma direção. Pouquíssimas pessoas conseguem fazer isso na primeira tentativa. Você também pode tentar escrever outros números para ver no que dá. Parece que o pé só não tem problema com o 0. Quer checar se o seu sistema vestibular está funcionando direitinho? Então experimente o seguinte truque. Apoie o corpo em uma perna só e feche os olhos. A maioria dos que fazem isso perde o equilíbrio, pelo menos durante a primeira tentativa. Seu sistema vestibular inclui muitos órgãos e sistemas do corpo. Juntos, eles permitem manter o equilíbrio em diferentes posições. Esse sistema inclui o ouvido médio e a visão. Então é por isso que se equilibrar é bem mais fácil em silêncio e quando os olhos estão abertos. Todos os dias, as pessoas usam a língua para reconhecer sabores diferentes e se comunicar umas com as outras. Mas esse órgão é também uma ótima ferramenta para um monte de truques. Cerca de 10% dos humanos conseguem encostar a ponta da língua na ponta do nariz. Até agora, o recorde mundial de língua mais comprida pertence a Nick Stolber, dos Estados Unidos. A dele mede 10,1 centímetros, de acordo com o Guinness Book. Há também outro concorrente cujo nome está no livro indiano dos recordes. A língua do cara tem 27 centímetros. Uau! Imagine só o que ele consegue fazer com um sorvete de cone. Normalmente, o tamanho desse órgão nos homens é de aproximadamente 8,5 centímetros e a das mulheres é de 8 centímetros. É por isso que a maioria das pessoas não consegue fazer esse truque do nariz com tanta facilidade. Dar nó no caule de uma cereja é um desafio comum em festas.
mas poucos são capazes de fazer isso rápido e do jeito certo. Al Gliniek criou um recorde mundial em junho de 2014, quando deu 14 nós no caule de uma cereja em 1 minuto, usando apenas a língua. Uau! Se quiser bater esse recorde, é só praticar com paciência e escolher caules maiores, com cerca de 4 centímetros de comprimento. Há muitos tutoriais sobre esse assunto na internet. Fique em pé, de frente para um espelho, abra a boca e tente arquear as laterais da sua língua, formando um U. Entre 65% e 81% das pessoas já nascem com essa habilidade, a maioria mulheres. Há quem acredite que isso é uma capacidade genética, mas estudos recentes mostraram que é possível fazer essa proeza com bastante prática. Keshari Mudra é um termo de yoga que significa curvar a ponta da língua para dentro da boca. O ideal é que ela alcance acima do palato mole e descanse no começo da cavidade nasal. Esse asana auxilia a refrescar a mente e o corpo e a controlar a sede, a fome e a ansiedade. Dizem que também ajuda a se tornar um sonhador lúcido, caso se adquira o hábito de adormecer, fazendo o Keshari Mudra todas as noites. Mas a maioria dos iniciantes em yoga leva meses e até anos para alcançar a cavidade nasal. E se você foi capaz de fazer rapidinho, é um sortudo. Consegue abanar as orelhas intencionalmente? Parabéns! Cerca de 22% da população do mundo tem essa capacidade. Agora, mexer as duas ao mesmo tempo é para poucos, 18%. Isso costumava ser mamão com açúcar para os nossos ancestrais distantes. Os cientistas acreditam que eles podiam fazer muitos movimentos com as orelhas. O grupo muscular responsável por isso é chamado de auricular, e nós praticamente não precisamos dele hoje em dia. Mas há quem afirme que todo mundo pode aprender a mexer as orelhas. Basta tempo e prática. Infelizmente, ainda não adquirimos o hábito sofisticado de virar a orelha para a direção do som, como os cães e gatos fazem. Você já andou alguns quilômetros com uma unha encravada? Ai! Agora pense naquelas pessoas que enfrentam corridas radicais e maratonas. Para dar o melhor de si, elas precisam de treinamento de alto nível e calçados sólidos. Mas tem mais uma coisa: unhas dos pés perfeitamente aparadas. E acredite, manter essas unhas sob controle é uma arte em si, pois há muitas regras sobre como fazer isso direito. Para se antecipar a problemas incômodos como as unhas dos pés, alguns atletas optam por removê-las completamente, o que os ajuda a evitar coisas como hematomas e unhas encravadas. Veja o caso de Charlotte Passarelli, uma corredora de ultramaratonas que teve de se despedir das suas unhas grandes do pé depois de uma dor persistente que afetou sua passada. O procedimento leva cerca de 45 minutos. Um podólogo anestesia o dedo do pé, aplica um torniquete e remove cuidadosamente a unha até a raiz. Em seguida, usa ácido carbólico para impedir que a unha volte a crescer. A recuperação é bastante rápida, mas às vezes podem ser necessárias algumas tentativas para garantir que a unha seja completamente removida. Agora, digamos que você tenha perdido acidentalmente a unha do pé, e como você não é um atleta profissional, decide ajudá-la a crescer novamente. Você levará até 1 ano e meio para recuperá-la totalmente. As unhas dos pés crescem 3 vezes mais lentamente do que as das mãos, avançando apenas cerca de 1,6 milímetro por mês. Além disso, quanto mais velhos ficamos, mais lento é o processo. Com a idade, as unhas dos pés ficam mais grossas e arredondadas, e assim, a taxa de crescimento fica mais lenta. Não é que os pés de todo mundo cheirem mal, mas se você já notou que os dedos dos pés de alguém cheiram mal, aqui está uma explicação para isso. Nossos pés têm cerca de 250 mil glândulas sudoríparas. Para efeito de comparação, nossas axilas têm 10 vezes menos, apenas cerca de 25 mil. Entretanto, não é o suor que faz os pés cheirarem mal, as bactérias são as responsáveis pelo mau cheiro. O principal motivo é, muitas vezes, a falta de ventilação e os fungos que se desenvolvem em ambientes úmidos, como pés suados. Puns e arrotos são apenas uma parte normal do ser humano. Quando nos alimentamos, nosso intestino delgado não consegue digerir todos os alimentos perfeitamente, e o gás é um subproduto de um processo digestivo, quando as bactérias decompõem as sobras em seu intestino. Todo esse gás acaba tendo que sair, o que significa que, em média, soltamos cerca de 12 a 25 puns por dia. E não se preocupe, a retenção de gases não te afetará seriamente. É claro que isso pode causar alguns problemas estomacais, mas ser educado durante o jantar não afetará sua saúde de forma grave.
Por mais nojento que seja, o pus, na verdade, informa que seu corpo está fazendo o trabalho dele. Esse material viscoso, seja ele branco, amarelo, verde ou até marrom, é apenas um acúmulo de glóbulos brancos combatendo uma infecção. Isso significa que seu sistema imunológico está agindo como deveria. É claro que, se você vir pus após uma cirurgia de grande porte, esse é um sinal para procurar seu médico. Mas em lesões menores, o pus é apenas a maneira de seu corpo se curar, mesmo que seja muito nojento. Você pode até chamá-lo de o suco precioso das células brancas, se preferir. Você consegue dar um beliscão em si mesmo sem sentir nada? Vá em frente, pegue um pouco de pele em seu cotovelo e dê um bom apertão. Surpreendentemente, a sensação não será tão ruim quanto você imagina. Isso ocorre porque diferentes pontos da pele têm diferentes tipos de terminações nervosas. A pele do cotovelo é como o super-herói epitelial, é resistente e tem menos receptores de dor. Por outro lado, as partes mais delicadas do seu corpo estão repletas de terminações nervosas, o que as torna sensíveis e um pouco mais dignas de gritos quando você esbarra acidentalmente em algo. Você pode mastigar qualquer coisa sem realmente sentir o gosto. Tudo o que precisa fazer é apertar o nariz e dar uma grande mordida naquela refeição não tão apetitosa. Aposto que o gosto não é grande coisa. O fato é que nossas papilas gustativas só conseguem detectar 5 sabores: doce, azedo, amargo, salgado e aquele saboroso umami, o sabor que se obtém de vários tipos de carne. Ainda assim, não é a língua, mas o olfato que realmente dá vida à festa dos sabores. Se você tapar o nariz, você corta o aroma e deixa seu cérebro confiar apenas nesses 5 sabores básicos. Esse é um ótimo truque para quando você precisa comer algo de que não gosta, mas tem de comer. Se você estiver cochilando e alguém soprar uma lufada de ar em seus olhos, eles nem se mexerão. Mas se você estiver acordado, seus olhos vão se mexer como loucos. Portanto, da próxima vez que quiser testar se alguém está realmente dormindo ou não, experimente aplicar esse pequeno truque. Você pode notar que uma narina fica mais entupida quando está resfriado, mas isso é completamente normal. Não é incomum que uma narina esteja mais ativa enquanto a outra faz uma pequena pausa, e na verdade elas trocam de papéis ao longo do dia. Isso é conhecido como ciclo nasal. Normalmente, uma narina faz cerca de 75% da respiração por algumas horas antes que a outra assuma o controle. Como esse ciclo é controlado pelo sistema nervoso, você pode aprimorar esse padrão natural trocando conscientemente as narinas a cada respiração, o que pode ajudá-lo a relaxar. Pode parecer um pouco bobo no início, mas pode ser um truque divertido para seu filho experimentar quando precisar se acalmar. Os ossos dos pés representam cerca de 25% de todos os ossos do corpo. Há 206 ossos no total, e cada pé tem 26 deles. Portanto, são 52 ossos em seus 2 pés juntos. Se você fizer as contas, isso representa aproximadamente 25,24% de sua contagem total de ossos. Geneticamente, os seres humanos são 99,9% iguais, mas nem todos os nossos genes são de fato humanos. Dos cerca de 20 mil genes em nosso DNA, aproximadamente 8% são provenientes de vírus antigos. Além disso, outros 40% são compostos de sequências repetitivas que os cientistas acreditam que também possam ser virais. Esses genes virais têm a capacidade de se movimentar e se replicar, o que pode estar relacionado a algumas condições de saúde. Portanto, parece que você é apenas metade humano quando se trata de sua composição genética. Acredite ou não, é raro, mas algumas pessoas podem realmente desenvolver dentes em seus ovários. Esses crescimentos estranhos são chamados de teratomas e podem conter todos os tipos de coisas, como folículos capilares, pele, músculos e muito mais. O maior teratoma já registrado tinha impressionantes 45 por 25 centímetros e foi retirado de uma mulher de 74 anos. Como o cérebro não tem receptores de dor, os médicos podem fazer cirurgias cerebrais com os pacientes acordados e às vezes até conversando. Pode parecer uma cena de filme de terror, mas o fato de os pacientes estarem alertas durante o procedimento ajuda os cirurgiões a não causarem danos graves. No entanto, é um pouco perturbador pensar nisso. Surpresa! Seu cérebro é o órgão mais gordo do corpo. Tem cerca de 60% de gordura. E isso é bom. Esses ácidos graxos são essenciais para a função cerebral ideal. Desequilíbrios podem aumentar o risco de muitos problemas de saúde.
Ainda assim, quando se trata de ter filhos, seu cérebro aparentemente gordo fica menor, como se estivesse de dieta. As mães e os pais experimentam um encolhimento em áreas ligadas a sinais sociais e à tomada de decisões. Essas mudanças são totalmente normais e ajudam na criação dos filhos. Entretanto, independentemente de você ter filhos ou não, sua capacidade cerebral ainda diminui quando você chega aos 24 anos. Estudos mostram que a velocidade cognitiva começa a cair e você continua perdendo cerca de 15% a cada 15 anos. Portanto, se você estiver perto dos 40 anos, não se surpreenda se as coisas demorarem um pouco mais para serem processadas. Seu dedo anelar pode revelar seu estado civil, mas ele também tem alguns segredos interessantes mesmo antes de você juntar os trapos. Em 1938, o biólogo evolucionista John Manning descobriu que se seu dedo anelar for mais longo, pode significar que você tinha níveis mais altos de testosterona pré-natal. Desde então, vários estudos confirmaram isso, mostrando que as pessoas com dedos anelares mais longos tendem a se destacar nos esportes. Se você acabou de verificar as palmas das mãos e seus dedos são muito longos, não se precipite em julgar. Nem todos os cientistas concordam com isso. No entanto, há algumas provas de que os homens com dedos anelares mais longos podem ser um pouco mais irritados do que as demais pessoas. Talvez seja por isso que as luvas de boxe se assemelham a luvas sem dedos, para mantê-lo na dúvida sobre quem é o verdadeiro campeão. A córnea é a única parte do seu corpo com células vivas que não possui vasos sanguíneos. Ela recebe nutrientes e oxigênio diretamente do fluido de lágrima que fica na parte externa do olho, daquela substância aquosa e espessa que preenche a câmara anterior e posterior do olho, e também das fibras nervosas que estão conectadas à córnea. É por isso que as lentes de contato costumavam ser um problemão. As antigas reduziam o fornecimento de oxigênio, já que a córnea recebe a maior parte desse gás do meio externo. Esse problema foi resolvido, ou pelo menos reduzido, quando as lentes de silicone e hidrogel chegaram ao mercado. As outras partes de seu corpo que não têm vasos sanguíneos são as unhas, cabelos, camadas externas da pele e esmalte dental. Você já percebeu que seu suor às vezes fica com cheiro de cebola após o treino? Mas não há nada com que se preocupar. Existem dois tipos de glândulas sudoríparas em sua pele. O primeiro fica localizado em certas regiões do corpo, como na virilha e nas axilas. Essas glândulas produzem um fluido oleoso específico, que é responsável por certas experiências emocionais. O outro tipo é bem mais comum. São glândulas distribuídas por todo o corpo e responsáveis pelo suor que temos após uma atividade física intensa. Esse suor resfria o seu corpo à medida que vai evaporando. Ele é composto por 99% de água, então é praticamente inodoro. Bem, pelo menos quando sai dos poros e chega à superfície da pele humana. Mas há muitos tipos de bactéria nela, que se alimentam dos nutrientes desse suor, junto com as escamas cutâneas. Um dos subprodutos disso são substâncias químicas específicas, e o cheiro delas, às vezes, é tão forte que parece cebola. Você já deve ter notado que produz mais saliva quando está correndo, principalmente se for uma corridinha rápida em um dia frio. Mas se estiver em uma maratona e o dia estiver ensolarado e quente, produzirá menos saliva. É o seu corpo tentando compensar o efeito de secura, já que você estará respirando muito mais pela boca. Em corridas mais longas, ele fica mais desidratado, então é por isso que tenta conservar a água, reduzindo a produção de saliva. Não importa a intensidade, a cada treino que você faz, secreta mais quantidade de um tipo específico de proteína. Ela torna a saliva mais viscosa e pegajosa. Então, é por isso que você tem a sensação de que sua boca está muito mais seca depois do treino. Os humanos enxergam tudo com 15 segundos de atraso, o que significa que seu cérebro está sempre mantendo você um pouquinho no passado. Dessa forma, ele ajuda a estabilizar a visão do mundo ao seu redor. Seus olhos recebem uma quantidade gigante de informações visuais. Sim, milhões de cores, formatos e movimentos em constante transformação, para onde quer que olhe. O mundo visual muda o tempo todo por causa das mudanças de ângulo, luz e de outros fatores externos. Sua percepção visual muda, pois você precisa piscar. Além do mais, sua cabeça, olhos e corpo inteiro estão sempre em algum tipo de movimento. Seu cérebro teve que estabelecer um mecanismo que possibilita criar uma estabilidade ilusória. Ele suaviza sua percepção visual sem analisar cada detalhezinho do que você vê. É como uma máquina do tempo. Você percebe uma média das coisas que viu nos últimos 15 segundos em qualquer momento. O cérebro junta objetos, então eles parecem ser mais parecidos uns com os outros. É por isso que ele o engana, o fazendo acreditar que está em um ambiente estável. Se esse órgão o mantivesse atualizado em tempo real,
você perceberia o mundo como um lugar muito, muito caótico, com mudanças constantes em movimento, luz e sombra, e teria a sensação de que está alucinando o tempo todo. Seus ossos são bastante fortes, mas seus dentes, que também fazem parte do sistema esquelético, são ainda mais duros na queda. Isso por causa do esmalte, que é a camada externa do dente e mantém o tecido e os delicados nervos dentários em segurança. Sabia que você queima calorias enquanto pensa? Quando descansa e não participa de nenhuma atividade fora do básico, que inclui a digestão, respiração e manter o corpo aquecido, seu cérebro só usa 20 a 25% da energia total do seu corpo. Isso significa que ele queimará entre 350 e 450 calorias por dia sem fazer nada. Não somos os únicos no reino animal com esse mecanismo. Alguns mamíferos pequenos, como o minúsculo sagui pigmeu e o musaranho das árvores, direcionam a mesma porcentagem de energia total do corpo para o cérebro. A maioria da energia que ele queima é para ajudar suas células, os neurônios, a se comunicarem umas com as outras. Elas fazem isso por meio de sinais químicos que o cérebro transmite através de sinapses, que são estruturas celulares especiais. Aí, o órgão direciona um monte de energia para as sinapses, para fazê-las funcionar. O cérebro nunca descansa de verdade. Mesmo enquanto você está dormindo, certas partes continuam ativas. Ele precisa de combustível para funcionar. Então você acaba queimando calorias enquanto dorme. Quanto mais complexas forem as tarefas que fizer ao longo do dia, mais calorias queimará. Então, se tiver perdido o treino de hoje, basta pegar um jogo de sudoku. Você gosta de tomar sorvete muito rápido? Às vezes é necessário, mas se faz isso com muita frequência, provavelmente conhece a sensação de congelamento cerebral. É algo intenso e desconfortável que surge na testa ou laterais da cabeça logo após beber ou comer alguma coisa gelada, como bebidas com gelo, sorvete ou picolé. Tem gente que sente algo semelhante quando se expõe ao ar frio. Os cientistas ainda não sabem exatamente por que isso acontece, mas uma das teorias diz que a substância gelada estimula um emaranhado de nervos localizados na parte de trás do palato. Outra teoria afirma que os vasos sanguíneos do céu da boca e dos seios da face se comprimem rapidamente quando a temperatura da boca cai, para depois se dilatarem de novo. O congelamento cerebral não é algo perigoso, então não se preocupe com isso. E não, se inclinar sobre a mesa, gemer ou apertar a cabeça entre as mãos não vai ajudar muito. Tem gente que adora dormir muito. Ei, eu me identifico. Mas há pessoas com uma síndrome que as ajuda a dormir tarde e acordar cedo. Elas são imunes à privação de sono. Cerca de 1% da população tem isso. Mesmo com poucas horas de sono, esses indivíduos se sentem ótimos depois. 6 horas de sono por noite é mais que suficiente para eles. Essa quantidade traz duras consequências para a maioria das pessoas após algumas noites. Normalmente, o olho humano possui 3 cones. Isso significa que conseguimos reconhecer aproximadamente 1 milhão de tons diferentes nos espectros de verde, vermelho e azul. Mas há algumas pessoas com uma condição rara, chamadas de tetracromatas, que têm 4 cones nos olhos. Isso lhes permite enxergar tons ultravioletas, o que significa que são capazes de distinguir 100 milhões de cores. Sabia que seu esqueleto é todo molhado? Quer dizer, seu corpo inteiro é composto em sua maioria por água, até 60%. Esse fluido não está só dentro de seus órgãos, músculos e pele, mas também dos ossos. Sua massa óssea é composta por quase 1/3 de água. Há uma rede incrível escondida dentro do corpo humano. Os vasos sanguíneos são super pequenos, mas se fosse possível enfileirar todos, isso daria um fio gigante. Seu corpo inteiro tem uma rede de mais de 96 mil quilômetros de vasos sanguíneos. Uma das formas de manter uma rede saudável é comendo coisas saudáveis. Você já se perguntou por que nossos parentes distantes, os primatas, são tão mais fortes do que nós? Nossos corpos são bastante parecidos em vários aspectos. Veja a estrutura muscular dos chimpanzés, por exemplo. Mas nossos parentes primatas mais próximos são cerca de 1,35 vezes mais fortes que nós. O corpo humano desenvolveu mais fibras de contração lenta, comparado ao resto dos primatas. Esse tipo de fibra muscular é menos poderosa, mas nos torna mais resistentes e nos permite fazer coisas como coletar alimentos e caçar, atividades que ajudavam nossos ancestrais distantes a sobreviver. É por isso que conseguimos correr uma maratona. Um macaco jamais seria capaz de fazer isso, mas perderíamos para eles em competição de força. O riso é contagiante. Isso não é apenas uma metáfora. Pesquisadores descobriram que emoções fortes podem fazer as atividades cerebrais de pessoas diferentes entrarem em sincronia. O riso é algo que a ciência geralmente relaciona a criaturas sociais. As pessoas ficam quase 30 vezes mais propícias a rirem quando estão em situações sociais, saindo com os amigos ou pessoas com as quais se sentem relaxadas.
Uma das teorias diz que você provavelmente vai rir quando vir seu amigo fazendo o mesmo, pois os humanos são criaturas empáticas. Seu cérebro vai liberar endorfina quando você estiver rindo. Essa é uma substância química especial que faz nos sentirmos seguros e à vontade. Então não sabemos ao certo porque nosso riso é contagiante, mas é muito bom quando isso acontece. Então, junte-se a nós no lado incrível da vida e dê boas risadas. Dê uma olhada nas suas unhas. Elas estão um pouco estriadas? Há vários motivos para isso acontecer e não tem nada a ver com suas habilidades de manicure. Para começar, saiba que suas unhas podem ser um bom indicador de qualquer problema de saúde. Mas esses sulcos verticais são normais, especialmente quando você envelhece. É a maneira de sua pele mostrar que precisa desacelerar. As novas células da pele não são produzidas com a mesma rapidez de antes, por isso essa textura aparece nas unhas. Entretanto, se esse for apenas um de muitos outros sintomas estranhos, pode ser mais do que apenas um sinal de envelhecimento. Por exemplo, pode ser um sinal de desequilíbrio químico, que pode causar sulcos verticais, mas também fazer com que as unhas pareçam ter formato de colher. Você sabe que não deve colocar coisas no ouvido. Mesmo com cotonetes, você deve ser sempre cuidadoso ao usá-los. Caso contrário, pode acabar causando danos. O que é ainda mais interessante é que enfiar coisas no ouvido pode desencadear um mecanismo de tosse estranho, também conhecido como reflexo de tosse do ouvido de Arnold. Acontece que o ouvido tem uma palavra a dizer sobre essa tosse, por causa do longo caminho de um nervo que vai do cérebro até a barriga. Esse nervo executa todos os tipos de atividades diárias, sem que possamos controlá-lo. Desde a fala até a alimentação e até mesmo as idas ao banheiro. A parte que o conecta com o ouvido é o nervo de Arnold. Ele lida com as sensações de toque. Se você colocar algo em seu ouvido, ele pode ser acionado. É exatamente essa sensação de cócegas que pode fazer você tossir. Pense nisso como um sinal cerebral que engana seu corpo, fazendo-o acreditar que há algo na garganta. Você acaba tossindo, como uma forma de expulsar um intruso imaginário. Talvez você também não tenha um músculo no braço, mas tudo bem, você provavelmente nasceu assim e também é um entre muitos. Ele é chamado de tendão palmar longo e cerca de 14% da população não o tem. Veja como você pode testá-lo. Flexione suavemente o pulso e toque o dedo mínimo com o polegar. Se puder ver um pequeno tendão saliente na parte interna do pulso, você o tem. Se não conseguir, não tem problema. Na maioria das vezes, esse músculo não aumenta o desempenho de nosso braço. Aqui está outro pequeno experimento que você pode fazer em casa com segurança para verificar qual das suas narinas é a sua favorita, mesmo que você provavelmente nem saiba que tem uma. Fique em frente a um espelho, expire pelo nariz e observe como a névoa se forma. Com certeza haverá 2 marcas no espelho, mas para a maioria das pessoas, uma será maior. Isso ocorre porque geralmente respiramos mais por uma narina de cada vez. Alguns médicos dizem que cerca de 75% de nossa respiração vem de uma única narina. Ela também muda de lado durante o dia, em um processo chamado de ciclo nasal. Então, por que não as 2 narinas ao mesmo tempo? Bem, geralmente acredita-se que tudo tem a ver com a umidade, evitando que um lado fique muito seco. O único momento em que você pode notar a diferença é quando está tentando dormir. Deite-se sobre o lado direito e você verá que a gravidade faz com que uma parte do seu nariz trabalhe mais. Falando em sono, sempre que você estiver tentando descansar em um lugar novo, apenas uma parte do seu cérebro conseguirá dormir com qualidade. Isso ocorre porque nosso cérebro está programado para ficar um pouco mais alerta quando estamos em um lugar desconhecido. Essa descoberta explica por que muitas vezes acordamos grogues após uma noite em um apartamento novo. Essa é uma característica que compartilhamos com pássaros e criaturas marinhas, que podem ficar apenas meio adormecidos. Antigamente, os pesquisadores do sono notaram esse fato e o chamaram de efeito da primeira noite. Sempre que alguém participava de um estudo sobre o sono, eles notavam que a qualidade do descanso era tão ruim que tinham de descartar os dados. Mas, após a primeira noite, o problema parecia se estabilizar. Fazemos isso porque, nos tempos antigos, as chances de ser atacado por predadores durante a noite eram muito maiores. Portanto, fazia sentido manter parte do cérebro em guarda para qualquer perigo. Infelizmente, não há um interruptor para desligar isso. Portanto, depois de uma noite em um lugar novo, saiba que você precisará de muito mais café e talvez precise apertar o botão de inscrever-se aqui no canal para se manter atualizado com nossos vídeos mais recentes, o que é uma boa pedida. É possível que, toda vez que você se prepara para um treino, seu coração já esteja acelerado, mesmo que você ainda não esteja tecnicamente movendo os músculos.
Isso se deve a um efeito chamado aumento antecipado. Em termos simples, é como se o seu cérebro estivesse enviando instruções para o seu coração, dizendo-lhe para se preparar. Essas instruções vêm na forma de substâncias químicas, como a noradrenalina e a adrenalina. Isso é útil porque esse aumento na frequência cardíaca significa mais sangue sendo bombeado a cada minuto, o que é bom para os músculos. O aumento do fluxo sanguíneo fornece oxigênio e prepara os músculos para fazer o esforço necessário. Quanto melhor for o estado de seu coração, mais suave será todo o processo. Todos nós já ouvimos histórias sobre pessoas comuns que conseguem levantar objetos pesados em situações de estresse. Você sabe, como uma mãe que consegue levantar um carro para salvar seu filho. Alguns a chamam de força histérica e ela não pode ser testada em um laboratório porque não é possível fingir uma sensação de perigo iminente. Trata-se mais de momentos reais e espontâneos que, de alguma forma, acionam esse superpoder oculto. Bem, mesmo que pareça que as pessoas estão levantando uma tonelada de peso, elas não são tão fortes assim. Veja o cenário clássico do carro. Você pensaria que elas estão levantando o carro inteiro, mas é mais como se estivessem levantando uma parte dele. A maioria das rodas ainda está no chão. Além disso, os carros não têm o mesmo peso em todos os lugares. O motor é a parte mais densa, não a área que está sendo levantada com frequência. Quanto à força histérica, trata-se mais de perceber que somos mais fortes do que pensamos. Nossos músculos geralmente usam o mínimo de esforço necessário para as tarefas cotidianas. Mas, quando precisamos nos esforçar ao máximo, podemos recrutar mais força muscular. Nosso corpo é muito eficiente. Por que usar todos os nossos músculos para levantar uma xícara de café? Mesmo quando nos sentimos exaustos, é provável que não estejamos. Os pesquisadores dizem que podemos usar apenas de 60% a 80% de nossa força muscular, e isso é reservado aos atletas de ponta. Além da eficiência, nosso cérebro também não usa toda a força de nossos músculos por causa de um mecanismo de segurança embutido. Se usássemos toda a nossa força, poderíamos facilmente nos machucar. Aquela simples brincadeira do "achou" não é apenas um passatempo divertido para os bebês. Eles gostam muito dessa brincadeira porque ela pode ajudar no desenvolvimento. Não se trata apenas de cobrir e descobrir rostos. Isso os ajuda a dominar melhor a habilidade de rastreamento visual. Também é útil para a compreensão do conceito de permanência de objetos. O fato de não poderem ver algo não significa necessariamente que esse objeto tenha desaparecido para sempre. Esse conhecimento de que os objetos existem mesmo que estejam fora de vista aumentará suas habilidades de resolução de problemas quando forem mais velhos. Brincar de "achou" também é uma boa maneira de exercitar várias emoções positivas. Elas vão da surpresa à expectativa, empolgação e felicidade. Algumas pessoas dizem que podem se dar bem com apenas 4 horas de sono por noite. Mas os cientistas dizem que a maioria de nós adultos precisa de 6 a 8 horas. E a realidade é que qualquer coisa abaixo dessa média pode levar a uma séria privação de sono. Isso, é claro, se você não for um daqueles super dorminhocos. Essas pessoas são seres mágicos que se desenvolvem bem com menos de 6 horas de sono por noite. Elas funcionam adequadamente com esse pouco, mas também acordam naturalmente depois de apenas 4 ou 5 horas. Apenas 1 a 3% da população pode reivindicar esse título. Além disso, saiba que é genético. Você não pode se treinar para ser assim. Você acorda uma manhã e, enquanto escova os dentes, percebe um caroço na boca embaixo da língua. Fica preocupado imediatamente. Você nunca notou isso antes. Mas não se preocupe. É apenas o torus mandibular, um simples crescimento ósseo na mandíbula. Se você tem esse osso a mais, faz parte dos 40% das pessoas com essa anomalia. Embora possa ser mais comum dependendo de onde você é. Por exemplo, nos Estados Unidos, isso ocorre apenas em 10% da população. Os ossos são peças significativas dentro de nossos corpos. Temos 206 ao todo, mas algumas pessoas podem ter um osso extra. Todos nós temos 12 pares de costelas, o que equivale a 24 no total. Porém, 0,5% das pessoas pode ter 25. A 25ª é conhecida como costela cervical. Presente desde o nascimento, cresce na base do pescoço, logo acima da clavícula. Pode ser em ambos os lados, como uma costela totalmente formada ou apenas um fino fio de fibras de tecido. Existem algumas partes do nosso corpo que permaneceram ao longo de nossa evolução como espécie, e alguns de nós não apresentam mais tal característica física. O palmar longo é um pequeno tendão localizado no pulso. Ao pressionar as pontas do seu quarto dedo e do polegar e em seguida apertar o pulso, a parte interna do pulso mostrará o palmar longo saliente.
Se ele não for visível, você faz parte de uma porcentagem relativamente pequena que não o possui mais. A falta dele não afeta a força de sua pegada, mas a ausência diminui a força de pinça no quarto e no quinto dedos. Acredita-se que esse músculo era ativamente usado em algum momento do processo evolutivo de nossa espécie. Não afeta nosso corpo de forma alguma, e é apenas uma característica que alguns de nós continuam a ter. Também não é especialidade de nenhuma mão, independentemente de qual mão é dominante. Qual mão você usa com mais frequência? Se você é canhoto, faz parte do clube dos 10%, e se você é ambidestro, está dentro do 1% de pessoas que usa as duas mãos de forma semelhante. A maioria das pessoas ambidestras inicialmente usa apenas a mão esquerda. O ambidestro e o canhoto compartilham a indicação de que estão usando os dois lados do cérebro. As pessoas destras geralmente são dominantes apenas do lado esquerdo do cérebro. Todos nós temos cóccix, um lembrete da longa história de nossa evolução. Paramos de usar nossa cauda há cerca de 25 milhões de anos. Embora, no início da gestação, os embriões humanos apresentem uma cauda, que após cerca de 8 semanas, a perdem completamente. Existem alguns casos de humanos que nasceram com cauda. Há cerca de 25 casos confirmados conhecidos pelos cientistas. Mas quem nasce com cauda, no entanto, não tem nenhum benefício real além do que o cóccix faz pelo equilíbrio. Essas caudas não têm outra função além de estarem fisicamente lá, pois não têm ossos. As caudas consistem apenas em nervos, vasos e músculos. Acha que você é um comedor exigente? Você acha que o coentro tem gosto de sabão ou não suporta abacaxi na pizza? Isso pode ser devido ao tipo de provador que você é. Até 30% das pessoas são consideradas super degustadoras e experimentarão diferentes níveis de prazer ou decepção com os alimentos. A comida que é amarga para o super provador provavelmente será doce para os provadores médios, que representam 40% das pessoas. Há também 30% das pessoas que não são provadoras e não acharão nada de muito emocionante. Você tem a capacidade de identificar notas musicais? Cerca de 1 em cada 10 mil pessoas pode distinguir o tom exato naturalmente. Embora isso não signifique necessariamente que serão a próxima grande estrela do pop, essas pessoas são capazes de identificar facilmente uma nota musical específica ao ouvi-la. As cores dos nossos olhos são tão diversas que a diferença na exposição à luz para os olhos em todo o mundo determina a quantidade de melanina produzida, o que ajuda a criar muitos tons diferentes de cor. Como a migração se tornou mais comum nos últimos 100 anos, as variações de tonalidades de cor são numerosas. Os genes, é claro, também desempenham um papel importante. Poderíamos listar centenas de diferentes tons de cor dos olhos para mostrar quantas variações existem, mas limitaremos as categorias distintas a 6 grupos de cores principais para não nos prolongarmos demais. A grande maioria das pessoas tem olhos castanhos. Cerca de 79% da população mundial compartilha essa cor de olhos. Antigamente, todos os humanos tinham apenas a pigmentação marrom, até cerca de 6 a 10 mil anos atrás, quando os humanos migraram para o norte da Europa. Ocorreu uma mutação, ajudando os olhos a se adaptarem à mudança de luz. Os olhos azuis se tornaram a coloração mais comum da mutação, e todos eles, hoje, podem ser rastreados até um ancestral europeu. Hoje, os olhos azuis representam cerca de 10% da população humana. Os olhos âmbar e avelã ocupam 5%, respectivamente. Os olhos cinza são até 3% e a cor mais rara é verde, consistindo em apenas 2%. Mais rara ainda é a heterocromia iridum, onde os olhos são de cores diferentes. É herdada e também afetada por outros fatores genéticos. Apenas 1% da população humana tem esse atributo incrivelmente raro. Embora os olhos azuis tenham se tornado mais comuns, eles são mais presentes apenas em áreas onde as pessoas contribuem com variantes semelhantes de genes, só que olhos azuis são uma característica recessiva, assim como o cabelo ruivo, que só ocorre em 2% da população. Se você tem cabelos ruivos e olhos azuis, fará parte do menor percentil de variedade de cabelos e olhos, que representa apenas 0,17% da população humana. Embora os olhos verde, cinza e castanho sejam menos abundantes que os azuis, seus genes são mais dominantes. Portanto, dentro do pequeno grupo de ruivos, os olhos azuis são menos prováveis de ocorrer. A melanina, que ajudou a mudar as cores dos olhos, também pode ter outros efeitos no corpo humano. Uma mutação genética que afeta a melanina ocorre em 0,005% das pessoas nos Estados Unidos, gerando albinismo. A ocorrência difere de muitas maneiras em todo o mundo, assim como os efeitos com os olhos. No albinismo, a produção de pigmentos é alterada para distribuir as principais células que afetam a coloração da pele, dos cabelos e dos olhos.
A maioria das pessoas com albinismo terá pele branca como a neve, cabelos brancos como a neve e olhos de uma cor azul clara rosada, enquanto a própria pupila será vermelha. A vermelhidão vem da luz refletida nos vasos da retina. Existe outra forma de albinismo que tem uma quantidade menor de pigmentação e a tonalidade da pele e do cabelo são um pouco mais escuras. O albinismo ocorre não apenas em humanos, mas em praticamente todos os mamíferos, répteis e anfíbios. Você tem um pequeno orifício na frente do ouvido, acima do canal auditivo? Este é um seio pré-auricular. Durante as primeiras semanas de desenvolvimento de uma criança, muito antes de nascer, a aurícula, que é a parte externa do ouvido, se desenvolverá. O seio pré-auricular se forma quando a aurícula não se funde totalmente. Isso ocorre em menos de 1% dos humanos. Embora haja especulações de que esse pequeno buraco seja o remanescente de branca que herdamos de nossos ancestrais marítimos, não há nada sólido para confirmar essa teoria. Existem algumas coisas únicas que temos que nos dão uma vantagem na vida cotidiana. Algumas pessoas carregam uma mutação genética do gene DEC2. As pessoas com essa mutação representam o 1% da população que precisa apenas de cerca de 6 horas de sono por dia. Você já olhou para uma foto e notou que a cor de algo era diferente do que outra pessoa vê? Pode ser que você tenha uma rara capacidade de ver mais cores do que todos os outros, possivelmente vendo 100 milhões de tipos diferentes de tons. Se você for capaz disso, faz parte do raro grupo de pessoas chamadas tetracromatas, que têm 4 células cônicas em seus olhos, ao contrário de todos os outros que têm 3 e são identificados como tricromatas. Os estudos são variados sobre quem faz parte desse raro fenômeno ocular, embora seja mais frequente no sexo feminino. Sugere-se que até 15% das mulheres tenham essa rara capacidade. Incrivelmente, é uma habilidade também compartilhada com algumas espécies de pássaros, insetos, peixes e outros mamíferos. Ninguém sabe realmente por que precisamos do apêndice, mas ele sempre fica no final do livro. Ops, apêndice errado. Alguns pesquisadores afirmam que o apêndice humano ajudava nossos ancestrais a processar a casca das árvores e o que quer que estivessem comendo naquele momento. Como temos uma dieta muito mais equilibrada agora, esse órgão pode desaparecer do nosso corpo sem consequências. Outra coisa sem finalidade no nosso corpo são os dentes siso. Sim, eram úteis quando os dentistas não existiam, mas agora podemos viver sem eles. Nosso cérebro crescerá cerca de 2% se formos nos aventurar no espaço. Sob gravidade normal, acredita-se que o fluido nele se move naturalmente para baixo quando estamos de pé. Mas há evidências de que a microgravidade impede isso, resultando no acúmulo de líquido no cérebro e no crânio. Quando você envelhece, seu cérebro diminui gradualmente de tamanho. Aos 75 anos, ele é muito menor do que aos 30. E começa a encolher aos 40. Acontece com todo mundo, então você só precisa seguir em frente e manter seu amigo ocupado e ágil. Se você olhar nos seus olhos no espelho, verá um pequeno círculo rosa no canto dele. Esta é a terceira pálpebra, que é inútil para nós, mas valiosa para animais, como pássaros, para evitar que a poeira e os detritos entrem nos olhos. Isso pode não lhe parecer estranho se você já ouviu falar sobre seleção natural. Resumindo, ela mantém as partes do corpo ao longo das gerações, mas algumas delas são prejudiciais. Então são eliminadas na próxima, enquanto outras vão permanecendo, assim como a terceira pálpebra. Não é só o nosso cérebro que encolhe à medida que o tempo passa, nós também diminuímos drasticamente. Os ossos ficam mais frágeis e a espinha dorsal é compactada. Funciona de modo contrário também. Quando descansamos à noite, nossos ossos também relaxam, então acordamos mais altos do que quando fomos para a cama na noite anterior. Nossos ouvidos nos ajudam a manter o equilíbrio, então ouvir não é a única função deles. Nosso sistema vestibular ocupa o ouvido interno. Os canais dele contêm fluidos e sensores minúsculos que se parecem um pouco com pelos, nos ajudando a manter o equilíbrio. Quanto aos pelos, apenas algumas partes do corpo não são cobertas por eles. As palmas das mãos, as solas dos pés e os lábios. Os pelos crescem até no umbigo, com a finalidade de juntar fiapos. O meu faz um ótimo trabalho. E não só fiapos. Ele contém uma enciclopédia animal inteira, com uma variedade de cerca de 70 bactérias diferentes. Algumas também podem ser encontradas no solo do Japão, e até mesmo algumas bactérias típicas das calotas polares. Veja, você tem toda uma expedição naval acontecendo e nem sabia. Apenas cerca de 43% de você é você. Sua composição tem mais de 50% de pequenas criaturas que vivem principalmente no seu intestino e em outras partes do corpo sem nunca sair delas. Ainda assim, mesmo que sejam menos células do que micróbios, existem, em média, cerca de 100 trilhões delas em você.
Com isso em mente, seus genes são menos da metade da sua composição. Considerando todos os micróbios que habitam seu corpo e contando seus genes, haverá algo entre 2 e 20 milhões de genes e suas combinações. Se você dorme, e eu recomendo que durma, isso não significa que todo o seu corpo faça isso. Às vezes, seu cérebro precisa trabalhar ainda mais durante o seu sono. Ele tem que processar toneladas de informações e os relatórios geralmente levam tempo. Uma coisa que realmente descansa durante o seu sono é o seu nariz. Você não vai sentir nenhum cheiro ruim enquanto dorme. O fato é que o olfato é desativado à noite. Se houver algum cheiro terrível no seu quarto, você nem será incomodado. Os cientistas acreditavam que podíamos distinguir cerca de 10 mil cheiros, não? Pesquisas recentes mostraram que podemos sentir mais de 1 trilhão de cheiros. Também nos lembramos deles melhor do que qualquer outra coisa, e os odores podem até evocar algumas memórias distantes. Enquanto isso, nossas memórias mais fortes e emotivas geralmente são falsas. É assim que a memória central funciona. Ela nos dá confiança para acreditar que tudo o que lembramos é real, mesmo que devêssemos confiar em menos detalhes. Você não se importa se eu lhe chamar de mamífero, não é? Bem, entre nós mamíferos, apenas os humanos conseguem andar sempre sobre os 2 membros posteriores e manter essa postura por toda a vida. Você pode querer dizer que os cangurus ou gorilas se movem da mesma maneira, mas os cangurus usam a cauda como uma terceira perna, enquanto os gorilas têm a ajuda dos braços longos para manter o equilíbrio. Seus ossos também participam do metabolismo. Como eles consistem principalmente de cálcio, começam a derramá-lo na corrente sanguínea quando não há quantidade suficiente desse elemento no sangue, equilibrando seu corpo. E vice-versa. Quando há muito cálcio no sangue, ele vai para os ossos para ser armazenado para mais tarde. Nossa altura, forma do corpo e cor da pele dependem muito de onde nossos ancestrais viviam, mas podemos nos adaptar a novas condições mesmo durante nossa vida. Por exemplo, se alguém mudar das planícies para as montanhas, eventualmente desenvolverá mais glóbulos vermelhos para compensar a falta de oxigênio. E, naturalmente, quem for de um clima mais frio para um mais quente e ensolarado, terá a pigmentação da pele um pouco mudada para se adaptar. Nosso tempo de vida está programado dentro das nossas células. Elas se renovam e se dividem constantemente, mas possuem uma espécie de cronômetro interno que para em algum momento. Algumas também param de se reproduzir mais cedo do que outras. Em média, elas interrompem a divisão quando e se atingimos os 100 anos. Se encontrarmos uma maneira de enganá-las para que desliguem o cronômetro, poderemos viver para sempre, mas seríamos um enorme monte de rugas até lá. A gordura corporal atua como material isolante, reserva de energia e amortecedor de impactos. Seu corpo envia mais gordura para a região da cintura, pois é onde estão seus órgãos internos. Se algo lhe acontecer, essa camada também pode proteger esses órgãos de danos graves. Seu crânio não é um único osso. Consiste em 22 diferentes, muitos dos quais são fundidos para proteger o cérebro. A mandíbula ou maxilar inferior é o único osso do crânio que só é mantido preso à cabeça com tecidos conjuntivos e músculos. É isso que a torna tão móvel. É possível movê-la na direção desejada. E o menor osso de todo o corpo fica dentro do ouvido. Ele se chama estribo e não é maior do que um grão de arroz. Alguns dos músculos mais fortes não estão nos braços ou pernas, e sim na cabeça. O masseter é o principal músculo responsável pela mastigação e precisa ser o mais forte possível para você comer normalmente. E sabe aqueles que permitem movimentar as orelhas? Esses são os temporais, localizados acima das têmporas. Eles também ajudam a mastigar os alimentos. Nós temos 2 músculos realmente rápidos, que controlam o fechamento da pálpebra. Na verdade, eles são os mais rápidos do nosso corpo. Os olhos são frágeis e precisam de proteção. Quando o reflexo é acionado, esses músculos fecham os olhos em menos de 1/10 de segundo. Reconhecemos apenas as cores roxo azulado, verde amarelado e amarelo avermelhado. Todo o resto é uma combinação dessas 3. É impossível calcular quantas dessas combinações o olho humano vê, pois cada pessoa tem pequenas diferenças de visão, mas são cerca de 1 milhão de combinações em média. Seu estômago tem uma capacidade impressionante de armazenar até 2 litros de líquidos, uma garrafa grande de refrigerante. É muito difícil estimar a quantidade de alimentos sólidos que pode caber no estômago, já que a comida é processada com os dentes antes de chegar lá. Não há espaço suficiente para um peru inteiro, mas quem sabe, provavelmente um frango de bom tamanho pode caber. E ei, como já dizia minha avó,
sempre sobra lugar para a sobremesa. Agora me mostre onde fica o seu estômago com todo aquele refrigerante, frango e sorvete. Se você está apontando para a sua barriga, não, ele fica mais para cima, escondido entre as costelas. Na barriga ficam os intestinos. Então, veja só. Se alguém conseguisse desenrolar todo o DNA do corpo humano, ele se estenderia por cerca de 16 bilhões de quilômetros. Ei, faça as contas! Isso é o dobro da distância entre a Terra a Plutão. E essa não é a única coisa incrível que nosso corpo é capaz de fazer. Trilhões de conexões nervosas estão alimentando sua memória ininterruptamente. De acordo com estudos, depois de olhar 2.500 imagens por apenas 3 segundos, a maioria das pessoas consegue se lembrar se já viu essas imagens com 92% de precisão. Uau! Seu corpo brilha, emitindo pequenas quantidades de luz pouco visível. Esse brilho é o produto de reações bioquímicas que ocorrem em seu organismo. A luz aumenta e diminui ao longo do dia, mas embora seja visível, não é possível detectá-la a olho nu. De 500 gramas a 3 quilos do peso de seu corpo é composto de bactérias. E de 100 milhões a 1 bilhão de bactérias podem viver em apenas um dente da boca. É impossível sentir o sabor dos alimentos sem saliva. Tudo isso porque os produtos químicos nos alimentos devem ser dissolvidos na saliva antes de serem detectados por suas papilas gustativas. Embora pareça um mito, comer cenouras em excesso pode de fato deixar sua pele alaranjada. As cenouras têm grandes quantidades de beta-caroteno. Esse é um composto que pode causar carotenemia. Se você tiver uma quantidade excessiva desse composto na corrente sanguínea, ele se fixará em partes de seu corpo com pele mais grossa. Estou falando das solas dos pés, joelhos, cotovelos, palmas das mãos e até mesmo de algumas áreas ao redor do nariz. Mas não se preocupe, essa condição não é perigosa. Você pode revertê-la facilmente diminuindo a quantidade de alimentos ricos em beta-caroteno que consome. Os músculos do queixo, conhecidos cientificamente como músculo mentual, têm uma aparência bastante peculiar, o que nos deixa confusos. Observe esses tentáculos minúsculos e assustadores, e ainda assim eles nos permitem criar todos os tipos de expressões faciais que envolvem os lábios, o queixo e as bochechas. E sim, eles são os culpados por trás daquelas estranhas rugas e fendas na pele de seu queixo. Tudo porque esses músculos não se puxam sozinhos, mas puxam a pele. As pessoas podem viver sem alguns órgãos, levando uma vida normal. O corpo humano é composto por órgãos singulares e por aqueles que vêm em pares. E com relação a esses últimos, você só precisa de um deles para sobreviver. Na verdade, seu intestino delgado não é tão pequeno assim. Ele é mais alto do que você, medindo cerca de 6,5 metros. A córnea, a cobertura frontal transparente de seus olhos, não tem suprimento de sangue. Em vez disso, ela recebe oxigênio diretamente do ar. Os seres humanos desenvolvem suas impressões digitais exclusivas muito cedo na vida, quando ainda são embriões, apenas 3 meses após serem concebidos. A propósito, mesmo que as impressões digitais sejam muito danificadas, elas tendem a voltar ao seu padrão original. Todas as pessoas nascem com um reflexo de mergulho. Ele pode ser ativado e interromper as funções corporais se a pessoa estiver se afogando ou submersa na água. O cérebro humano não é de forma alguma liso. Mas se você decidisse achatar todas as rugas que o cobrem, o cérebro teria o tamanho de uma fronha de travesseiro, mas não seria tão útil. Os bebês recém-nascidos piscam apenas 1 ou 2 vezes em 1 minuto. Para fins de comparação, uma pessoa adulta pisca pelo menos 10 vezes no mesmo período de tempo. Nossos pulmões são os únicos órgãos que podem flutuar na água. Tudo isso porque eles são compostos por cerca de 300 milhões de estruturas semelhantes a balões chamadas alvéolos. Além disso, mesmo que sejamos perfeitamente saudáveis, nossos pulmões nunca estão completamente livres de germes ou estéreis. Seu nariz é um super-herói. Ele é o seu próprio aquecedor, filtro e umidificador. Esse órgão é revestido por pequenas prateleiras semelhantes a ossos, chamadas de conchas nasais. Elas contêm vasos sanguíneos capazes de aquecer o ar e células caliciformes que podem ajudar a umidificar o ar. Além disso, o ar que você respira é filtrado no nariz antes de ir para os pulmões. Toda vez que você come alguma coisa, o esôfago, o órgão pelo qual o alimento passa até chegar ao estômago, se move em uma série de contrações semelhantes a ondas, empurrando o alimento adiante ao longo do sistema digestório. Isso é conhecido como peristaltismo. Existe uma ligação entre seu sistema digestivo e seu cérebro, o eixo intestino-cérebro. É por isso que o estresse ou problemas cerebrais podem afetar a maneira como seu corpo digere alimentos.
Embora os soluços sejam geralmente inofensivos e se resolvam sozinhos após alguns minutos, eles não são exatamente agradáveis. Portanto, talvez seja interessante saber que eles podem ocorrer devido a mudanças na temperatura. A densidade do cérebro aumenta durante toda a vida. Tudo isso porque novas conexões neurais surgem. Elas aparecem porque a estrutura do cérebro continua mudando também. Se você não quiser espirrar, pressione a pele da ponte do nariz com os dedos. Quando você faz isso, seu cérebro recebe um sinal de alarme. Muito rapidamente, ele freia todos os outros processos, inclusive o reflexo do espirro. A propósito, estudos descobriram que o espirro é a maneira de seu nariz reiniciar. Um espirro reinicia as células que revestem a parte interna do nariz. Elas são chamadas de cílios. A parte do cérebro responsável pela visão está na parte de trás da cabeça. É interessante notar que o lado direito do cérebro controla a visão do lado esquerdo e vice-versa. Se você estiver em um lugar barulhento, por exemplo, em uma boate ou em um show, feche os ouvidos para ouvir melhor seus amigos. Empurre o tragus, que é a cartilagem pontiaguda coberta de pele na frente do canal auditivo, para dentro do ouvido. Em seguida, vire essa orelha na direção do seu amigo. Em média, quando uma pessoa ronca, o som não fica mais alto do que 60 decibéis. Isso é tão alto quanto uma conversa normal. Mas às vezes o nível de ruído pode chegar a 80 decibéis. Isso é tão alto quanto um liquidificador ligado. Assim como as salamandras recuperam suas caudas, os seres humanos podem ser capazes de regenerar a cartilagem. Esse é um material semelhante à borracha que envolve suas articulações. Os cientistas descobriram recentemente que a cartilagem pode se reparar sozinha. É provável que esse processo seja mais eficaz no tornozelo, não tão eficaz no joelho e menos eficaz no quadril. Se uma pessoa tiver anosmia, que também é chamada de cegueira olfativa, ela não distingue nem detecta os odores. Seus olhos nunca param de se mover enquanto captam informações visuais. Caso contrário, você não conseguiria ver a imagem inteira. Esses movimentos passam despercebidos porque seu cérebro é um excelente editor de vídeo. Ele estabiliza as imagens e conecta toneladas de fragmentos em um vídeo suave. O fígado é o único órgão humano capaz de se regenerar completamente. Mesmo que seja apenas 25% do peso original do fígado, o órgão pode voltar ao seu tamanho normal. Sua boca queima quando você come abacaxi, porque enquanto você come essa fruta, ela também o come. Bem, mais ou menos isso. O abacaxi é o único alimento conhecido que contém bromelaína. Essa é uma enzima que decompõe as proteínas. Felizmente, o ácido estomacal sabe como lidar com essa enzima agressora. Temos bactérias capazes de produzir eletricidade vivendo em nossos intestinos. Essas bactérias emitem elétrons, o que cria pequenas correntes elétricas. Essa pode ser a maneira de as bactérias gerarem energia. O déjà vu pode, na verdade, ser algo como um atraso no processo cerebral. Há uma teoria que afirma que isso pode acontecer quando seu cérebro está movendo informações de uma parte para outra. Se houver um mínimo de atraso nesse processo, seu cérebro receberá a mesma informação 2 vezes. Nesse caso, ele a processará como um evento que já aconteceu anteriormente. A mutação do gene DEC2 permite que as pessoas durmam apenas algumas horas por noite e ainda assim se sintam bem. Elas não se cansam e nunca dormem até tarde. Em média, essas pessoas acordam às 4 ou 5 da manhã. Não mais do que 5% da população mundial tem essa característica. Seus ouvidos podem estalar ou até mesmo doer quando você estiver em um avião. Você pode resolver esse problema simplesmente mascando um chiclete. Isso abre a trompa de Eustáquio, uma pequena passagem que liga a garganta ao ouvido médio. Abrir essa passagem ajuda a equalizar a pressão em seus ouvidos e a acabar com os estalos. Você também pode bocejar para abrir a trompa de Eustáquio. Seus pés provavelmente ficarão maiores com o tempo, assim como seu nariz e suas orelhas. Quando as pessoas envelhecem, os ligamentos e os tendões dos pés enfraquecem. Isso faz com que os arcos fiquem mais planos e os pés ficam mais largos e mais longos. Sabe quando você está com o nariz entupido e só consegue pensar nas noites em que respirar bem não era uma preocupação? Nossos corpos trabalham muito para nos manter confortáveis todos os dias. Portanto, no espírito de sermos gratos, vamos dar uma olhada em algumas dessas coisas incríveis que o corpo humano faz a cada minuto. Vamos começar pelos nossos olhos, que estão constantemente transmitindo muitas informações visuais ao cérebro. A córnea atua como um portão de entrada, curvando a luz com habilidade. A íris, ou a parte colorida, ajusta a dose de luz e a lente focaliza o restante na retina, que transforma toda essa luz em sinais elétricos que são enviados ao cérebro para a interpretação.
Parece muito trabalho, mas tudo isso é feito em milissegundos. Isso significa que, em um único minuto, nosso cérebro lida com cerca de 600 milhões de bits de dados visuais. Mais da metade do nosso corpo é composta de água, 55% se você for uma senhora e 65% se for um cavalheiro, para ser mais precisa. Para garantir que esse equilíbrio de água esteja sempre sob controle, nossos corpos vêm equipados com um monitor de hidratação. Ele está sempre observando a quantidade de água que estamos perdendo, por meio de coisas como suor ou até mesmo respiração. Se apenas 1% da quantidade de água estiver faltando, começaremos a sentir sede. Também não estaríamos aqui se não fosse por esses corações batendo em nosso peito. Bem, na verdade, apenas um coração por pessoa. A velocidade com que ele bombeia pode mudar dependendo da sua forma física, dos seus sentimentos, do seu tamanho e até mesmo se você estiver fazendo uma nova postura de yoga que exige um pouco mais de esforço. Em média, os médicos dizem que os adultos têm entre 60 e 100 batimentos cardíacos por minuto quando estão em repouso. Quanto mais em forma você estiver, menor será a pressão exercida sobre o seu coração, e você pode até mesmo acabar tendo uma frequência cardíaca tão baixa quanto 40 batimentos por minuto. Cada vez que esse órgão dá uma pequena batida, ele está empurrando cerca de 70 mililitros de sangue pelo corpo. Se a sua frequência cardíaca em repouso for de 80 batimentos por minuto, seu coração está empurrando 5,6 litros de sangue a cada 60 segundos. Você já se perguntou com que rapidez seu corpo se recupera depois de perder sangue? Temos, em média, cerca de 4,7 litros de sangue em nosso corpo adulto. Quando um deles é perdido, nosso corpo começa a trabalhar duro para substituí-lo. E isso é mais rápido do que você imagina. Em 24 horas, a perda de volume é substituída. E em poucas semanas, estamos como novos. Isso ocorre porque, a cada segundo, nosso corpo produz cerca de 2 milhões de novos glóbulos vermelhos, ou seja, 120 milhões a cada minuto. Quando se trata de glóbulos brancos e plaquetas, o processo é ainda mais rápido. Nosso mecanismo de respiração também é fascinante. Para os adultos, a contagem normal de respirações é de 12 a 20 respirações por minuto. Os bebês, entretanto, têm uma taxa mais rápida de 30 a 60 respirações por minuto. Quando você inspira ar, é necessário o esforço de toda uma equipe. O centro de comando do seu cérebro envia sinais para o diafragma, dizendo para ele se achatar. As costelas e os músculos abdominais se ajustam para permitir que o tórax se expanda, puxando o ar para os pulmões. A expiração é um pouco mais fácil. O ar usado é empurrado para fora pelos pulmões elásticos. Mas, quando você está fazendo um pouco mais de esforço, é quando os abdominais ajudam um pouco mais no processo de expiração. Quando se trata de leitura, nosso cérebro pode ampliar essa habilidade, às vezes atingindo até 1000 palavras por minuto. Se você fizer as contas, significa que seu cérebro pode ler um livro de 300 páginas em apenas 2 horas e meia. Uma característica interessante sobre como nosso cérebro processa a leitura é que ele não necessariamente o faz em linha reta. De fato, nossos olhos fazem esses movimentos únicos chamados sacádicos. São saltos rápidos pelo texto, para frente e para trás. Às vezes é um grande salto, outras vezes é um pequeno salto. Eles nos ajudam a absorver rapidamente toneladas de informações e acontecem várias vezes a cada segundo. O tamanho do salto depende de nossa capacidade de leitura e de nossa familiaridade com o assunto em questão. Quer saber mais sobre uma variedade de tópicos como ciência, cultura pop ou história? Não deixe de se inscrever para se manter atualizado com nossos vídeos mais recentes. Nossa pele é o maior órgão que possuímos e está sempre trocando cerca de 30 mil células a cada 60 segundos. Na maioria das vezes, nem percebemos, mas nossos rostos e corpos estão constantemente removendo camadas. Sim, grande parte dessa poeira em sua casa é você. É uma jornada de 1 mês para que essas células frescas da pele apareçam na superfície, e esse processo se acelera ou desacelera com a idade. Aos 60 anos ou até mais tarde, pode levar até 8 semanas para a renovação das células, e esse acúmulo de pele faz com que a tez pareça um pouco opaca. Felizmente, há muitos produtos que podemos usar hoje em dia para ajudar com a pele seca, como hidratantes e sérums. Não é possível falar sem a língua. Bem, tecnicamente você pode, mas a maioria das pessoas não entenderá nada do que você está dizendo.
Nossa língua se une aos lábios e dentes para transformar os sons da garganta em palavras que façam sentido. A língua em si é flexível e rápida, capaz de emitir mais de 90 palavras por minuto, usando uma variedade de mais de 20 movimentos. Embora possamos vocalizar sem usar a língua, precisamos dela para pronunciar consoantes como T, D, L e R. Esse importante órgão é a mesma razão pela qual os papagaios podem nos imitar com tanta facilidade, embora a maioria deles não tenha ideia do que está dizendo. Essas aves têm uma língua grossa e, embora tenham menos movimentos musculares, isso as ajuda a imitar a fala humana com bastante precisão. Portanto, tenha cuidado com o que você diz perto deles. Os seres humanos também piscam de 15 a 20 vezes por minuto. Isso pode não parecer muito, mas significa que passamos cerca de 10% do tempo em que estamos acordados com os olhos fechados. Durante muitos anos, os cientistas acreditaram que o piscar tinha um único objetivo: manter os olhos úmidos. A propósito, é principalmente por isso que produzimos lágrimas e, com a ajuda das pálpebras, isso cria uma pequena cobertura para todo o globo ocular, evitando a sensação de coceira. Entretanto, o ato de piscar faz mais. Um estudo realizado na década passada apontou que quando piscamos, nosso cérebro aciona um mini botão de reinicialização. Ele desliga algumas partes ligadas à visão e à atenção. E, como a atenção interfere na forma como percebemos o tempo, as piscadas poderiam ser como esses momentos de viagem no tempo para nossos cérebros, ou mini cochilos, se preferir. Em média, as pessoas têm cerca de 35 a 48 pensamentos por minuto. Isso depende de uma série de coisas, como o que passamos, como estamos nos sentindo e até mesmo onde estamos. Quando se trata da formação de pensamentos, sabemos que as células cerebrais podem se comunicar. Mas entender exatamente como nossas ideias surgem em nossas mentes ainda é um pouco misterioso. Nosso cérebro tem muitos neurônios, essas células fascinantes que disparam cargas elétricas para conversar entre si. São esses neurônios que liberam substâncias químicas cerebrais chamadas neurotransmissores. Pense nisso como notas de passagem que criam sinais elétricos e, à medida que esses sinais passam por milhares de neurônios, como uma onda, os pensamentos surgem em nossas cabeças. Cada vez que você come um lanche, está abastecendo essa usina de energia que é o seu corpo. Uma única caloria de seu alimento equivale a cerca de 420 unidades de energia chamadas joules. Se você ingere 2.000 calorias por dia, está transformando isso em quase 6.000 joules a cada minuto. E é assim que tudo acontece. Depois que você come, o alimento passa pela boca, desce até o estômago e se transforma em pequenos pedaços na corrente sanguínea. Imagine pequenos caminhões de entrega que transportam oxigênio e outras substâncias úteis para suas células. Uma vez lá dentro, essas células têm mini fábricas chamadas mitocôndrias. Elas são responsáveis por transformar essas entregas em trifosfato de adenosina, ou ATP. Essa é a moeda energética de nossas células, usada para produzir mais células, ajudando-nos a nos movimentar ou até mesmo a enviar mensagens por meio de impulsos elétricos para outras células. Pensando bem, isso com certeza me faz querer ser mais gentil com o meu corpo por tudo o que ele faz. E você? Acho que todos sabem que cair de qualquer altura é super perigoso, principalmente de um avião. E o pior, sem paraquedas. Agora, o que se pode fazer para amenizar essa situação é dar um jeito de desacelerar a descida, usando a blusa, a calça ou abrindo as pernas e os braços. Vale qualquer coisa para desacelerar a queda um pouquinho. Mas ei, você sempre quis causar um impacto, não é mesmo? Bem, veja só isto. Uma mulher iugoslava trabalhava como comissária de bordo e sobreviveu a uma queda impressionante em 26 de janeiro de 1972, após o avião no qual ela trabalhava ter explodido. Mesmo caindo de uma altura de 10 quilômetros, conseguiu sobreviver, mas passou 1 ano e meio se recuperando depois de acordar do coma. Especialistas discordam sobre a forma correta de aterrissar, mas são unânimes sobre como não pousar, de cabeça. Lembra da regra dos 3 de sobrevivência? Pois é, 3 minutos sem oxigênio, 3 dias sem água e 3 semanas sem comida. Essa é uma ótima orientação, mas tem gente que consegue esticar esses prazos um pouquinho. Se assistir ao pôr do sol, sentir o cheiro das flores ou pedir aquele hambúrguer suculento é importante para você? Bem, é melhor começar a agradecer ao gás oxigênio. Não tá acreditando? Tente fazer qualquer uma dessas coisas sem ele. 2 minutos sem oxigênio já faz uma pessoa comum desmaiar. 10 minutos, então, geralmente é um caminho sem volta. Claro, isso varia de pessoa para pessoa, dependendo do condicionamento físico,
mas adoramos testar nossos limites, não é mesmo? O maior tempo que alguém já conseguiu prender a respiração foi por impressionantes 24 minutos e 3 segundos e 45 centésimos. Isso é 100 vezes mais que o primeiro voo de avião. Segura essa, Santos Dumont! O espanhol Alex Segura Vendrell bateu em 2016 o recorde de prender a respiração dentro de uma piscina. Antes de mergulhar, ele engoliu o ar como um peixe para tentar obter o máximo possível de oxigênio. O curioso é que prender a respiração debaixo d'água é mais fácil do que fazer isso em terra seca. Nadar ativa o reflexo do mergulho, desacelerando o metabolismo e os batimentos cardíacos. Não é só o oxigênio que é importante, a água e as comidas gostosas também. Cada célula do nosso corpo precisa de água para sobreviver. Se não conseguirmos repor a perda dela rapidamente, temos apenas cerca de 3 dias a uma semana antes do fim. A umidade do ar, nossa idade, atividades físicas e saúde definem a quantidade de retenção de líquido em nossos corpos. Quando estamos com níveis baixos de água, as regiões importantes do nosso corpo, como o coração e o cérebro, a puxam de onde podem. Como se fossem uma esponja, e esses órgãos sugam tudo até não restar nada. Em 1979, um austríaco que estava em uma prisão durou 18 dias sem água. Ele alegou ter lambido a água condensada das paredes da cela para se manter hidratado. Qual é a coisa mais assustadora do universo? Uma geladeira vazia. Cadê a comida, gente? Sem calorias, seu corpo começa a se alimentar dele mesmo. Ei, não era essa a dieta que eu tinha planejado para este ano? Durante os primeiros dias, nossas reservas de carboidrato se transformam em glicose. Quando não há mais reserva alguma, o corpo começa a usar a gordura, músculos e outras proteínas, até chegar ao osso. O jejum é um jeito comum de fazer nossos corpos usarem essas reservas extras. O mais longo de Mahatma Gandhi durou 21 dias, e o mais duradouro da atualidade foi o de um jovem de 27 anos, que viveu só de água e suplementos vitamínicos por 382 dias, encolhendo de 205 quilos para 81. Uau! Nossos corpos são equipados para sobreviver sem comida por longos períodos, pois nossos ancestrais não tinham um supermercado à disposição. É isso que nos ajuda a lidar com a falta de comida. Os humanos, aliás, conseguem lidar com muitas situações extremas de sobrevivência. Mas por quanto tempo você acha que conseguiria nadar em águas congelantes antes de virar picolé? O que acontece se ficar preso em um deserto ou no topo de uma montanha? Escalar até os picos do mundo, como as montanhas rochosas, os Alpes suíços ou até o Monte Everest é super desafiador, mas o verdadeiro perigo é o mal das montanhas. Essa doença afeta metade de todos os alpinistas e começa nos primeiros quilômetros morro acima. A falta de oxigênio pode causar tontura, cansaço e dor de cabeça em algumas pessoas. Outras podem até sofrer insônia. E isso é só o começo de um monte de sintomas que afetam nosso corpo. Sem uma preparação adequada, a consciência se torna um grande problema para a maioria das pessoas a quase 5 quilômetros de altitude. Subir rápido demais pode até levar fluido para dentro dos pulmões ou coisas piores. O problema do mal da montanha é que ele não está nem aí para sua idade, gênero ou nível de condicionamento físico. O Monte Everest tem 9 quilômetros de altura e é um mega desafio para os alpinistas. É como escalar 20 prédios em Empire State ou percorrer 2 vezes a Calçada da Fama em Hollywood. O austríaco Felix Baumgartner quebrou o recorde de tolerância a altitudes em 14 de outubro de 2012. Ele saltou de uma altura de mais de 39 mil metros. Isso, quase 40 quilômetros. Não é à toa que se tornou também o primeiro paraquedista a atingir uma velocidade maior que a do som, alcançando impressionantes 1.340 km por hora. Ele tinha os equipamentos certos, com uma roupa pressurizada com oxigênio e controles de segurança em dia, o que nos leva a outra coisa. Se estiver planejando escalar, lembre-se de uma frase importante: um bom planejamento evita uma performance ruim. Sobreviver ao calor extremo não tem a ver apenas com a temperatura. A umidade é o verdadeiro perigo pra gente. Quanto menos úmido for o ar, mais a água fica onde pertence, no nosso corpo. Você já entrou em uma sauna e se deu conta de que está fazendo mais de 110 graus? Isso é tão quente e úmido que você provavelmente só conseguiria durar não mais do que 4 minutos no máximo. Peraí, os humanos não derretem, né? Bem, acima de 40 graus, há risco de insolação. Isso não parece muito diferente das temperaturas que enfrentamos no dia a dia, mas é. Imagine ficar perdido em um deserto por alguns dias, e não em um deserto qualquer. No mais quente do mundo. A maior temperatura registrada na Terra foi em Nevada, nos Estados Unidos.
insanos 56,7 graus. Resfriar o corpo rapidamente pode ajudar a aliviar cólicas, dores de cabeça e até náusea. Mas respirar pode se tornar impossível assim que seus órgãos param de funcionar e a hipotermia toma conta do corpo. Tão logo a temperatura corporal cai abaixo do normal, nossos músculos começam a enrijecer. É por isso que você para de sentir frio e dor depois de um tempo. Simplesmente não há mais nenhuma terminação nervosa funcionando. Tremer sem parar para produzir calor é o jeito natural que nosso corpo encontra para manter nossos órgãos aquecidos. Mas isso só funciona para o ar frio. Na água gelada, tremer suga o calor do seu corpo ainda mais rápido. Se você nunca ouviu falar do Clube 300, não está sozinho. Uma base na Antártica descobriu uma ótima forma de testar os limites extremos do corpo humano, de uma forma inusitada. Os participantes se aquecem na sauna, que tem temperatura de 93 graus. Aí, calçam suas botas e correm para fora, onde está fazendo menos 73 graus. Além de terem que tolerar essa mudança brusca de temperatura, eles também têm que correr ao redor do Polo Sul antes de voltar para a sauna, para se aquecer de novo. Tô cansado. Hora de tirar uma soneca. O sono é muito importante, talvez por isso levantar da cama de manhã é tão difícil. Precisamos de sono para recarregar nosso corpo do longo dia que acabamos de ter. Isso nos deixa revigorados e alertas quando ouvimos o despertador. Nosso cérebro fica bagunçado sem horas suficientes de sono, e uma boa noite de descanso de 8 horas é perfeita para adquirir uma boa imunidade. Dormir melhora a memória, o coração e o humor para o dia seguinte. Randy Gardner e seu amigo resolveram testar os limites da insônia para um projeto da Feira de Ciências. Eles conseguiram ficar acordados e ativos durante 11 dias e 25 minutos. Mesmo quando foi testado durante e após o experimento, Randy conseguiu jogar basquete e não tinha nenhuma onda cerebral anormal. Agora, é quase impossível calcular a exata força G capaz de prejudicar um ser humano. Isso porque há 3 tipos dela por aí. De um lado para outro, para cima e para baixo, e para frente e para trás. O perigo está em quanto tempo temos que ficar ali enquanto somos jogados como uma boneca de pano. Quanto maior o período em que nos submetemos a isso, mais nosso corpo é afetado. Nós sentimos a força G em casa, quando sentamos no sofá rápido demais, espirramos, ou quando alguém dá um tapinha mais forte em nossas costas. O piloto John Stepp demonstrou que um humano consegue suportar mais de 40 Gs. Isso é quase 10 vezes a quantidade que um piloto de corrida sente. O experimento durou poucos segundos, mas, por um instante, o corpo dele pesou cerca de 3.175 quilos. Mas sobreviver nem sempre tem a ver com os elementos. Às vezes, é sobre lutar contra o tempo. O recorde atual de ser humano mais longevo do mundo pertence a Jeanne Calment, que nasceu em 1875. Ela viveu 122 anos e 5 meses. Sabe aquelas transformações de antes e depois? Bem, se você visse uma imagem de um ser humano comum que viveu há cerca de 1 milhão de anos em comparação com uma pessoa que vive hoje, ficaria surpreso. E veja só, é uma transformação realizada pela Mãe Natureza. Antigamente, as primeiras espécies humanas eram basicamente minúsculas, com braços longos e pernas curtas. Elas precisavam de um grande trato digestivo para lidar com todas as plantas que comiam, e suas caixas torácicas eram muito largas para dar espaço a todos os órgãos que decompunham os alimentos. Com o passar do tempo, alguns desses seres humanos começaram a se adaptar a climas quentes e, para se refrescarem, ficaram estreitos e com as pernas grossas. Começaram a comer carne e outros alimentos de digestão rápida, o que significava que podiam ter tratos digestivos menores e usar mais energia para seus corpos altos e cérebros grandes. E quando se espalharam para climas mais frios, desenvolveram corpos curtos e largos para conservar o calor. Mas ainda gostavam de carne crua e alimentos cozidos, que podiam ser facilmente processados em um trato digestivo curto. Dê uma olhada neste esqueleto de um garoto Homo erectus de 8 a 9 anos de idade na África Oriental. Ele já tinha 1,60 m de altura e pesava cerca de 50 quilos. Se tivesse crescido, poderia ter cerca de 1,80 m de altura. Seu corpo magro era perfeito para ambientes quentes e secos. E havia também os neandertais, com média de apenas 1,65 m de altura. Seus corpos eram curtos e largos, ótimos para enfrentar o frio do inverno e até mesmo as eras glaciais. Junk food é ruim para os dentes, mas você sabia que ela também pode causar apinhamento dentário?
Antigamente, nossos ancestrais tinham dentes retos junto com os do siso, mas graças às dietas processadas e às tecnologias de moagem, nossas mandíbulas encolheram e nossos dentes agora disputam um espaço limitado. Portanto, se você quiser evitar uma boca cheia de dentes tortos, adote uma dieta menos processada. À medida que os seres humanos se espalharam e se adaptaram a diferentes ambientes, eles mudaram o formato de seus corpos para sobreviver. E conforme as dietas se alteravam, o mesmo acontecia com os corpos. Mas uma coisa é certa, os primeiros seres humanos eram superativos, com ossos mais grossos e mais fortes do que os que temos hoje. Atualmente, estamos desenvolvendo ossos mais finos e mais fracos graças ao nosso estilo de vida menos exigente fisicamente. Sim, é legal ver o quanto mudamos ao longo do tempo. Os seres humanos eram legais naquela época, mas provavelmente são ainda mais agora. Talvez você não saiba, mas seus ossos são como supermodelos. Eles foram projetados para serem usados o tempo todo e também são muito bonitos. Mas adivinha o que é ainda mais forte? Seus dentes. Quando você morde, eles podem exercer uma pressão impressionante de 2.540 quilos por polegada quadrada. Isso é um grande poder de mastigação. Por falar em ossos, você sabia que eles são compostos de água? Sim, cerca de 25% de sua massa óssea é, na verdade, H2O. E aqui está outro fato interessante. Seus olhos são como motores de carro. Eles precisam de fluidos para funcionar adequadamente, assim como um motor precisa de gasolina. Portanto, quando você pisca até 20.000 vezes por dia, está basicamente lavando o para-brisa dos seus olhos. Você já corou e sentiu suas bochechas ficarem vermelhas? Bem, sabia que o revestimento do estômago também pode ficar vermelho? Quando você cora, há um aumento do fluxo sanguíneo em seu corpo, o que inclui o revestimento do estômago. Ele fica vermelho porque tem muitos vasos sanguíneos e, quando há mais sangue do que o normal, isso fica evidente. Todos nós sabemos que o plástico é ruim para o meio ambiente, mas você sabia que podemos digeri-lo em pequenas quantidades? Entretanto, nosso sistema digestivo não consegue lidar com a grama. Os animais que pastam têm dentes especiais e vários estômagos para processar folhas e grama cruas, enquanto nós temos apenas um estômago. Todos contamos com 2 músculos super rápidos que controlam o fechamento das pálpebras. Na verdade, são os mais velozes do nosso corpo e fecham os olhos em apenas 0,1 segundo quando acionados. E embora ainda não saibamos por que piscamos, sabemos que as mulheres piscam com mais frequência do que os homens e que tendemos a piscar em uníssono quando assistimos a um filme com amigos. Talvez seja apenas uma característica humana estranha. Você dá aquele aperto de mão forte e acha que tudo isso se deve ao seu esforço na academia? Acontece que seu dedo mindinho é o verdadeiro astro. Não é brincadeira. Acredite ou não, esse dedinho tem um grande poder e é responsável por 50% da força de sua mão. Quem diria que o azarão poderia ser tão poderoso? Seus dedos dos pés são como 2 pequenos amigos que carregam quase metade do peso do seu corpo. E não dê ouvidos às pessoas que dizem que você não precisa deles. Esses carinhas são os mais importantes quando se trata de andar e empurrar você para a frente. Nossa cor de cabelo é facilmente explicada pelos genes. Não há mais de 2% de pessoas com cabelos ruivos naturais. Elas são seguidas pelas loiras, cerca de 3%, e por todas as variedades de tons de marrom, apenas cerca de 11%. A grande maioria é de cabelos pretos, inclusive os castanhos muito escuros. Quem diria que as unhas têm um talento secreto, além de nos ajudar a pegar objetos minúsculos e retirar adesivos? Elas também nos dão uma estrutura contra a qual pressionar para sabermos com que firmeza segurar qualquer coisa. Isso é que é ser multitalentoso. Não se preocupe, Rapunzel, não são apenas nossos cabelos e unhas que podem crescer. Nosso fígado pode se regenerar de apenas 51% de seu tamanho original para o normal. Mas não o danifique demais, ou você acabará com cicatrizes. Você sabia que a pele é o maior órgão do nosso corpo? Ela representa 15% do peso total do nosso corpo. E se você perder mais do que o seu gato fofo, não se preocupe, isso é normal. Perdemos até 2,5 kg de células da pele todos os anos. Nojento, mas fascinante. Quem poderia imaginar que os tomates têm mais genes do que os seres humanos? Mas não se preocupe, não é o número de genes que importa, é como eles funcionam juntos. Portanto, vá em frente e aproveite o molho de tomate em sua pizza. Segure seu nariz na próxima vez que comer e veja como suas papilas gustativas desaparecem. Acontece que o nariz é na verdade responsável por 75 a 95% da nossa percepção do sabor. Portanto, não subestime o poder desse farejador. Mantenha sua boca hidratada ou suas papilas gustativas não funcionarão adequadamente.
A saliva desencadeia reações químicas com enzimas que quebram o alimento assim que ele entra em sua boca. Então beba e saboreie esses sabores. Esqueça a possibilidade de distinguir entre 10 mil cheiros. Pesquisas recentes mostram que podemos, na verdade, diferenciar mais de 1 trilhão de odores. E não é só isso, eles também podem evocar lembranças distantes. Portanto, da próxima vez que sentir o cheiro de algo familiar, pare um momento para relembrar. Quando você está cochilando, seu olfato também sai de férias. Portanto, mesmo que seu quarto cheire a lixão, você nem perceberá. Bom sonho, certo? E por falar em sonhos, você já se perguntou por que alguns são em preto e branco, enquanto outros são como uma explosão de arco-íris? Bem, aparentemente tudo depende da TV a que você assistia quando criança. Então, acho que nossos avós tiveram sonhos bem chatos, não é? Agora vamos falar sobre ouvir seu coração. Ele não é apenas uma ótima metáfora para seguir seus sonhos, mas também pode denunciá-lo se você estiver mentindo. Sim, sua frequência cardíaca começa a acelerar como o Usain Bolt quando você está mentindo. Certo, prepare-se para essa. Mesmo que você escove os dentes como um campeão e use o enxaguante bucal como se não houvesse amanhã, sua boca ainda é um foco de germes. Que nojo, não é? Mas não se preocupe, a maioria dessas bactérias é realmente boa para nós e mantém as coisas ruins longe. Mas espere, tem mais. O umbigo é na verdade o segundo lugar mais sujo do nosso corpo. Sim, eu sei, quem diria? Como não usamos depois que nascemos, ele se torna um terreno fértil para todos os tipos de coisas nojentas. Há mais de 2.300 espécies de bactérias vivendo lá dentro. Portanto, talvez seja a hora de dar a ele um pouco mais de carinho.